galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu estou empolgado, não é por nada não. Hoje é aquele dia, né, que eu posso falar assim, né? Avisei, né? O meu Zema finalmente me deu razão. As denúncias que eu vinha fazendo a ele, seus aliados. Concedeu 2 entrevistas ontem, falou diversos absurdos a ponto de nem Rodrigo Constantino conseguir defendê-lo, inclusive veio a público para criticá-lo. Vamos falar hoje bastante sobre a direita, sobre as eleições. Aqui é só uma pincelada. Teve também um vídeo que eu me deparei ontem que, se fosse eu ou qualquer um da turma do Quinto Elemento falando algo 10% similar, a gente tava preso. Sabe, tava sendo destruída aí a Inquisição em praça pública pela direita. Agora você tem que ser globalista pelo bem do Brasil, pra gente derrotar o Lula. É assim, o que é que está se tornando a direita? Sério mesmo, hoje você é botar a mão na cabeça e falar, estou em choque. Se você não estivesse mostrando imagens, vídeos, áudios, eu não acreditava. Pois é, seus olhos hoje vão te surpreender. Mas vamos começar falando sobre o Banco Master. Porque não é só Dom Pedro III e a Imperatriz que estão andando de avião por aí, né? O companheiro Toffoli é a bola da vez. Não só o companheiro Toffoli, também tem a galera barra pesada da política. Mostrar o que saiu nas últimas horas. Tem uma nota aí sobre a Mônica Bergamo, também sobre a delação ou não, embates no Supremo, o Fachin isolado e o Valdemar. Valdemar está disputando com Lula o título de Biden brasileiro. Ele fez de novo mais uma entrevista, aquele padrão. Toda vez que Valdemar dá uma entrevista, ele tem que atacar, tem que tentar humilhar Bolsonaro, tem que tentar ajudar o Lula. Dessa vez, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, calma. Vamos que vamos, tem muita coisa no vídeo de hoje. Já me estendi demais na introdução. Aqui é só para mostrar para vocês que virou matéria no Jornal Nacional. Aquela informação da Mônica Bergamo dos 8 voos do imperador e da imperatriz. Documentos indicam que Dom Pedro III e mulher usaram aviões de empresa do Paquito, dono do Banco Master. O Jornal Nacional não fez nenhum juízo de valor. Foi uma matéria de 3 minutos e pouco explicando, basicamente só reportando em termos factuais o que a Mônica Bergamo estava apontando. A Globo News também deu destaque. Também meio factual, não foi a lei, não fez juízo de valor. E aí, rapaz, volta a Folha de São Paulo para falar agora do companheiro Toffoli. Acho que eles fizeram aquilo, olha, a gente já olhou aqui nas listas, fizemos o cruzamento, achamos um. Faz o cruzamento aí, vai que não tem outro. Pois é, fizeram e acharam. Toffoli voa em avião de empresa do Paquito para ir ao Taiaiá, indicam documentos. Não basta viajar no avião da empresa do Paquito, ainda tem que ser pro Taiaiá, Toffoli. Aconteceu em 4 de julho de 2025. É o Brasil, né? Aí não para por aí. Galera do barulho também. Todo mundo gosta de viajar com o Paquito. Só que esses aqui foram além. Não é que viajaram na empresa do Paquito. Viajaram com o Paquito. Lado a lado. A turma da alegria. Vorcaro, 3 parlamentares e 2 ex-ministros viajaram juntos em jatinho de Brasília para São Paulo. Tá ali, né? Todos eles viajaram juntos em jatinho de Brasília para São Paulo em 28 de agosto do ano passado. Bem recente. Mostram documentos que a Globo teve acesso. Registros de entrada no hangar dedicado à aviação executiva no aeroporto de Brasília revelam que às 3 da tarde, o banqueiro, o nosso digníssimo Ciro Nogueira, de que somos muito fãs, um amigo para a vida toda. Os líderes na Câmara do MDB, Isnaldo Bulhões, e do Podemos, Rodrigo Gambale, e o Garanhão, marido da Bravanel, que tá lá no BTG, Fábio Faria, e o Mickey Mouse, o Bruno Bianco, este último que trabalhou como advogado do Paquito. Ala liberal. Liberais. Pouco mais de meia hora depois, às 3h36, o avião decolou rumo ao aeroporto de Congonhas. No dia 28 de agosto do ano passado, era uma quinta-feira, momento da semana que parlamentares costumam deixar a capital federal após as sessões de votação que ocorrem às terças e quartas. Mensagem de Paquito, em poder da PF e da CPI do INSS, corroboram que ele se deslocou de Brasília para São Paulo no dia
assim como publicações em redes sociais também mostram a presença de integrantes do grupo na capital paulista. A viagem reforça as conexões do Paquito com o mundo político, né? Centrão, petistas, Supremo, igual bolsonarista mesmo, agora nada, né? Curioso. Bolsonarista mesmo, nada. Os únicos que estão querendo investigar a sério essa questão do Master. A Globo também informa que a Polícia Federal encontrou mais de 8.000 vídeos em celular do Paquito. Vai ter muito vídeo pessoal? Vai. Vai ter muito vídeo de piada, de WhatsApp? Vai. Mas deve ter outras coisas também, né? O material foi extraído de 9 smartphones ligados ao banqueiro, obtidos ao longo das diferentes fases da investigação. Além desses vídeos, a grande quantidade de outros tipos de arquivos digitais sob análise, documentos, né, PDFs, arquivo de Word, planilhas. O volume de dados inclui registros pessoais e profissionais com arquivos que vão desde registros antigos até conteúdos mais recentes. Os peritos estão separando conteúdos pessoais e interações corriqueiras do que realmente importa para a investigação, que é pro Gilmar Mendes não reclamar. Diante da quantidade de dados, a análise demanda tempo e cautela para evitar conclusões precipitadas, dizem pessoas com acesso ao processo. Imagens de Paquito, ao lado de políticos e autoridades, por exemplo, vêm sendo selecionadas e analisadas. A avaliação, no entanto, é que registros de presença em eventos e encontros sociais, por si só, não configuram indícios de irregularidades. Aí, no meio da confusão, segue, né, a turma tentando investigar. Se vai ou não, não sei. Sei que a CNN vem falar, né? Novo pedido de CPI do Master pressiona o Supremo. Tô falando para vocês há um bom tempo. A CNN é quem mais vem fazendo assim, uma cobertura de qualquer coisinha. Estão tentando aumentar um pouco. E é sempre Matheus Teixeira, Theo Cury e Caio Junqueira. São os 3 aliados da ala do Mendonça. Essa é do Matheus Teixeira, né? A jurisprudência do Supremo sobre instalação obrigatória de CPIs, quando preenchidos os requisitos constitucionais, coloca o tribunal em situação delicada. Será que vai? Eu acho que vão achar um jeito de dar uma decisão contrária, ou não tem prazo, né, para essa decisão que foi colocada em pauta, não vai colocar em pauta. Deixa aí, passa um ano sem colocar em pauta. Ano que vem coloca qualquer coisa. Aí vem o Theo Cury, ala do Supremo, ainda vê Fachin isolado, na defesa de um código de ética. A avaliação foi reforçada depois do presidente do tribunal ter dito esperar a aprovação da proposta neste ano. E depois volta o outro. Fachin dobra a aposta por código de ética no Supremo. Olha como é o tom das notas relacionadas ao Supremo, Banco Master, Fachin, embates internos. Aí você sai daqui e aí a gente vai os porta-vozes. Quem são os principais porta-vozes do Supremo? Você sabe. A mais famosa de todas, Daniela Lima. Corredor polonês de Fachin deixa clima horroroso no Supremo. Tu vê a diferença, o contraste de como a informação é vendida? A Daniela Lima, ela todo santo dia, quando ela abre a boca, é sempre pra atacar o Fachin ou sair em defesa, quando não faz os dois juntos, da ala política do Supremo. Segundo Daniela Lima, o Supremo vive um ambiente tenso por conta de decisões do Fachin que reforçam o seu isolamento na corte. Gente, vocês acham que o Fachin realmente está isolado? Tem 10. 5 de um lado, 4 do outro e o Cássio brincando dos dois lados, né, Cássio? E o filho é Ronaldinho dos negócios. Vocês acham mesmo que o Fachin tá isolado? Ele só não quer tomar o lado do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, do Zanin. Segundo Daniela Lima, o desconforto cresce após Fachin defender mais transparência e debate público sobre a conta dos ministros. Carmen Lúcia defende isso, Fux defende isso, o Mendonça defende isso. Como é que você pode estar isolado se você está em 4? No universo de 10. Do outro lado tem certeza mesmo 5. O clima hoje na corte está horroroso. Por que está horroroso? Eu não consigo pensar porque está horroroso. O que se tem é uma certa incompreensão sobre a insistência do Fachin no entendimento de uma ala numerosa, eu diria a maioria do Supremo, ou 5, em manter os colegas nessa espécie de corredor polonês em vez de tentar blindar a corte como um todo. Blindar, palavra certa. Quantas vezes já falamos sobre isso aqui? Fachin estava se isolando dentro do Supremo
por conta desse debate que vem em um momento no qual os ministros estão muito expostos, em especial Dom Pedro III e Toffoli, mas não só eles. Cássio teve o escritório do filho também exposto em relações com o Master. O filho de Fux também prestou algum tipo de consultoria. Acho que o filho do Fux também estava no carnaval, no camarote, que era lá tipo do Banco Master, algo assim. Acho que nem se compara, né? As confusões dos dois principais. É que eu coloquei só porque eu achei, em poucas palavras, o Andresa conseguiu resumir uma coisa bem importante. Ele realmente resumiu uma coisa bem importante em poucas palavras. O inquérito das fake news não acaba por ser o meio pelo qual Moraes governa. Quem manda no Brasil são os ministros do Supremo. O caminho, o inquérito das fake news. Como é que eu vou discordar de uma coisa dessa? O Fachin tá reclamando, né? Graças a Deus. Aí voltando a falar de delação, final do dia de ontem, Mônica Bergman coloca uma nota que eu não sei até que ponto ela tá tentando abaixar a temperatura, diminuir a esperança para ninguém achar ruim se o Vorcaro não entregar pessoas que as pessoas esperam que sejam entregues. Não sei qual é o objetivo dela. Eu sei que ela começa e depois ela termina falando que mas pode acontecer tudo também. A delação de Vorcaro é vista com ceticismo em setores do judiciário em Brasília. Apesar da grande expectativa de advogados, jornalistas, políticos, integrantes de cortes superiores em torno da delação, magistrados afirmam não acreditar que Vorcaro conseguirá convencer facilmente as autoridades envolvidas a aceitarem os termos de sua colaboração. Autoridades envolvidas, lê-se o Gonê, né, em especial. Não sei se realmente acho muito difícil o Gonê aceitar esse ponto, ok. Mas talvez a Polícia Federal aceite, talvez o Mendonça aceite. Eles dizem que o Paquito, para ganhar liberdade, como pretende, será demandado a pagar valores bilionários pelos prejuízos causados que talvez não consiga desembolsar. Como mostrou a coluna, a discussão financeira é sempre muito delicada nas negociações. Um advogado com experiência em negociações afirma que um dos instrumentos que a PGR tem para simplesmente interditar a delação é encarecer no preço, hipótese que não estaria descartada no caso. Ministros afirmam também que dar à PGR e à PF informações que apenas complementem o que os dois órgãos já sabem não será suficiente para que se chegue a um acordo que preveja, ao final, a liberdade do ex-banqueiro. E ela termina dizendo que pessoas familiarizadas com as negociações afirmam, no entanto, que o Paquito tem coisas para contar que jamais poderiam ser obtidas pelos investigadores, com dados sólidos e comprovados que não poderão ser desprezados por ele. Ou seja, pode acontecer tudo quando não pode acontecer nada. Coloquei aqui porque tudo relacionado ao Banco Master da delação eu acho que será muito importante, até porque será um tema que possivelmente estará na eleição desse ano, nos temas centrais. Aí, falando de eleição em Banco Master, a Malu Gaspar pontua que estratégia eleitoral de Lula esbarra no caso Master e expõe as armadilhas do autoengano. Aquecendo os motores para a campanha pela reeleição, Lula fez uma reunião para se despedir dos ministros que disputarão algum mandato em outubro. Na fala transmitida pelo YouTube, Lula convocou seu time para ir para cima de Flávio Bolsonaro, mostrando que seu governo fez infinitamente mais que o anterior. Resta saber, né? Quem vai acreditar nisso? Minha dúvida, Sidônio, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco, comparar e mostrar. Quem disse isso foi o Rui Costa, atacando o Sidônio, nosso querido Sidônio. Não é novidade a comunicação ser responsabilizada quando as coisas vão mal. Um pouco surpreende a falta de vontade do governo de fazer qualquer autocrítica. Ou a fila do INSS, em vez de desaparecer como na promessa de campanha, não dobrou. E a picanha com cerveja, que deveria se tornar farta na mesa do brasileiro, não deu lugar ao endividamento recorde da população. Aparentemente, Lula aposta que a força da máquina e um trabalho bem feito de desconstrução do adversário será suficiente para conduzi-lo à vitória. Pode dar certo, já que o passivo político de Flávio é pesado e há muito a desconstruir ali, mas o caminho até outubro será acidentado e não só pelas razões costumeiras. Desta vez, outros fatores influenciarão o jogo, e o principal será o caso do Banco Master. E depois, ao longo da matéria, vai destrinchar mais, mas o ponto central da Malu Gaspar é que tem uma delação vindo aí, com revelações cujos efeitos ainda são difíceis de prever. Vai ou não vai ter uma delação? Pelo que eu fico lendo na imprensa, se eu tivesse que fazer uma aposta, alguma delação vai rolar.
muito difícil, diante de tudo que aconteceu, Gonê matar no peito e falar que não vai ter delação nenhuma. Ainda que seja delação faltando nomes, em especial aqueles nomes que é o que vocês querem ver, um nome em específico, eu acho que alguma delação vai aparecer. E, cara, eu acho muito difícil esse caso não respingar no governo Lula, porque é o que vem acontecendo. Se não tivesse toda essa confusão, Lula não estaria tentando se descolar do caso Master, não estaria buscando, inclusive, uma resposta para dar, para tentar mostrar que ele e o Supremo não são uma coisa só. Em especial, Dom Pedro III, inclusive chamando Dom Pedro III para falar, olha, não vou te abandonar. Aí, enquanto nós estamos vendo, né, a confusão toda rolando, enquanto o principal desejo da direita brasileira é um só, né? É remover Alexandre de Moraes do Poder Judiciário. Ninguém aguenta mais. Valdemar resolve dar uma entrevista. Valdemar não ficou satisfeito em ir no lead e concordar com as mentiras do Dória. Ele precisava ir além. Ele precisava falar bosta sobre a figura mais repudiada por qualquer figura da direita. Em entrevista para o Igor Gadelha, Valdemar diz que Bolsonaro deu força para Moraes crescer. Foi culpa de Bolsonaro. Talvez tudo isso tenha acontecido até por uma falha nossa no governo Bolsonaro. Nem estava no governo Bolsonaro, Valdemar. Ele, Dom Pedro III, chega lá e pede para Bolsonaro uma filta de uma reunião de ministros do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem a ver com isso? A fita está aqui, mas eu não vou entregar. É uma reunião de ministro. Não tinha nada a ver com golpe, essas coisas. Era outra época. Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Então, vocês todos, Valdemar, sempre repetiram que decisão judicial se cumpre. É muito engraçado você, Valdemar, que já repetiu diversas vezes que decisão judicial se cumpre, sabendo que se isso não fosse cumprido, iria ter que seja uma busca e apreensão para tomar força. Porque ele iria fazer isso, né? Papo de maluco, aí não vou entregar. Como assim não vai entregar? Isso aqui aconteceu durante a pandemia, quando o Supremo tirou poderes do governo Bolsonaro e que não tinha assim, não vou fazer. Vai fazer, se não fizer, a gente vai mandar outro que faça. Quando até ministros se levantavam contra. E essa fita, Valdemar, não foi só uma reunião de ministros. Essa fita, ela foi requisitada porque o seu novo amiguinho, Valdemar, o Sérgio Moro, falou que Bolsonaro estava interferindo na PF. Aí se abriu o inquérito. Celso de Mello estava lá. Aí, em tese, tinha lá provas, né? O que o Moro falou. Então não foi do nada que essa fita... Não é que Moraes pediu a fita, sabe? Não é assim que aconteceu o caso. Se eu não me engano, não foi nem o Moraes. Eu posso estar enganado. Mas se eu não me engano, não foi nem o Moraes. Eu acho que foi o Celso de Mello. Eu poderia abrir lá o arquivo que eu tenho que dar retrospectiva, mas não sei se eu acharia fácil. Mas eu tenho pra mim que foi o Celso de Mello que pediu pra Bolsonaro entregar a fita. Pode perguntar pro ChatGPT, né? Perguntar pro ChatGPT. Porque ainda a gente tem a possibilidade de Valdemar estar defendendo e empoderando Alexandre de Moraes, atacando o Bolsonaro com base numa fake news. Deixa eu ver aqui, ó. Mandar o áudio. ChatGPT me diz uma coisa. Em 2020, durante o governo Bolsonaro, que teve a revelação lá da reunião ministerial, quem foi o ministro do Supremo que requisitou a gravação da reunião? Vamos ver aqui a resposta, né? Pesquisando. Quem requisitou foi Celso de Mello. Rapaz, velho. Eita, bicho. Pergunta aí, velho. Então, assim, o Valdemar é uma desgraça. Valdemar, você é uma desgraça. Cale sua boca, seu desgraçado. É o Biden brasileiro. Vocês estão entendendo, gente? Valdemar utiliza de uma fake news para atacar Bolsonaro. E o pior é que eu não lembro de ver ninguém falando isso ontem, né? É porque as pessoas não ligam pra isso, né? E é melhor varrer pra debaixo do tapete, porque agora Moro é o candidato do PL, né? No Paraná. E eu tenho que esquecer isso.
Vai nomear o Ramagem, não. Imagina o Alexandre lá, o ministro Alexandre, não poder nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da sua segurança. Onde está escrito isso? Nomeou o Ramagem. Mas foi decisão judicial, fazer o quê? Todo mundo contra. No meio da pandemia, o Supremo já tinha, inclusive, retirado os poderes do governo Bolsonaro sob fogo cruzado, investigação de interferência na PF, mensagens manipuladas, onde Bolsonaro criticava o vazamento das mensagens e Moro queria falar que Bolsonaro, na verdade, estava falando que a PF estava investigando quem não deveria. Bolsonaro deu força para Alexandre crescer, não seu vagabundo. Gente bandida e desonesta como você, Valdemar, empodera o judiciário brasileiro. Porque nem lastreado, na verdade, você consegue estar. E ele não se contentou, ainda teve que defender a indicação do Messias. Valdemar elogia Messias e diz que a indicação passa no Senado. Nessa parte, ao menos, depende do Valdemar, né? O Senado atual passa, o Lula tem maioria. Todas as informações que eu tenho do Messias são de que ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Nossa, ele é de bem. Imagina se ele fosse de mal, né? Ele persegue as pessoas da direita porque ele é de bem. Quando vi que o Lula indicar o Zanin, por exemplo, eu achei bom. Mas ele não vai pôr um camarada do PL lá, ele tem que pôr um dele, então que ele escolha o melhor. Eu acho que o Messias está entre os melhores que ele tem, na minha opinião. Não dou nem palpite no... meu Deus, mano, já tá entupido, ainda fico nervoso, mano, fica nervoso, mano, fica coçando. Não dou nem palpite no Senado, nosso pessoal é contra, mas não adianta ser contra porque eles têm maioria. Eles têm maioria no Senado, têm maioria à prova, pode escrever a prova, eles não têm o que falar do Messias. Não estou defendendo o Messias, não. Não, tá nada, imagina, quem tá defendendo sou eu. E aí, já que tá falando do Metrópolis, enquanto o Valdemar apronta uma dessas, o Marcelo do Metrópolis deu visibilidade aí, né? É uma coisa importante que não tem nem o que falar, né? Fruto do trabalho, em especial de Eduardo Bolsonaro. Censura de Dom Pedro III pode afetar eleições de 2026, diz relatório do Congresso dos Estados Unidos. Documento emitido pelo Metrópolis alega que ordens de Dom Pedro III que afetam a capacidade da família Bolsonaro de se comunicar ameaçam a lisura das próximas eleições presidenciais. Aí tá ali. Um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos. Ele coloca os documentos, né, e diz que o documento também mostra ordens de Dom Pedro III que extrapolam a jurisprudência brasileira e foram direcionadas a empresas e pessoas nos Estados Unidos. Marceneiro ainda foi lá com a nossa queridíssima Andresa, cada vez mais esbelta, após um... Não é Monjaro não, viu? Não é Monjaro. Vem cá, qual é? Não era é Monjaro mesmo, porque o Zempic deixava com cabeção. Ela tá, ela tá fininha assim, ó, biquinho, que coisinha, viu, Andresa? Parabéns. O porta-voz do governo do Departamento de Estado me disse hoje que o governo dos Estados Unidos expressa grave preocupação com ações judiciais e ações governamentais que suprimem secretamente opiniões políticas dissidentes, inclusive as de jornalistas e autoridades eleitas, sem o devido processo legal. E vamos falar de eleições. Vamos começar dos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, assim como o Alan, acho que é de boa passar vídeo, não vão dar strikes. Sabia que teve gente aí da direita que deu strike em canal pequeno da direita? Ah, amigo, depois você acha que eu fico dando play no vídeo pelo celular à toa. Vai, a turma da direita aí tá doidinha pra me pegar na curva e dar um strike no meu canal. Mas o Paulo Figueiredo duvido vai fazer isso comigo. Gente, para além de qualquer birra, de coração, escute aqui essa fala do Paulo Figueiredo. De verdade mesmo, verdade verdadeira. Abstrai um pouquinho e eu vou trazer alguns exemplos concretos do que o Paulo Figueiredo está falando. Assim como ontem a gente comentou em São Paulo, da importância do Tarcísio apoiar o Flávio, já falou hoje bastante de outro estado, 2 estados. 2 pesquisas que são relevantes, em especial o estado. E desde que temos aí a nova república, todos os presidentes que ganharam nesse estado venceram as eleições presidenciais. É o estado definidor. Primeiro aqui escutem o Paulo Figueiredo, de verdade. Importante que ele vai falar de forma bem sucinta e vai direto ao ponto. A gente já falou algumas coisas similares. Essa postagem, por exemplo, um perfil de um monte de gente lá do X, vou até me refrescar a memória aqui, desde políticos até o presidente do PL, até influenciadores e jornalistas.
E nesse grupo aí, as pessoas levantaram, tem muita gente que, inclusive, tem um carinho, tem um respeito, uma admiração. Eu não sei se de lá pra cá, algum desses perfis aí, por exemplo, acordou e resolveu se pronunciar, mas aqui a gente precisa fazer uma separação. Uma coisa é você ser um deputado, um senador do PL, a presidente do PL mulher, o presidente do partido do PL, porque aí você tem a obrigação de fazer o máximo que você puder para promover a candidatura do seu grupo político. Se a pessoa não está disposta a fazer isso, ela está no partido errado, ela tem que sair do partido, tem que ser expulsa do partido. É inaceitável, inacreditável que esse tipo de coisa aconteça. Talvez o presidente do partido esteja mais preocupado em puxar o saco do João Dória enquanto ele fala mal do Bolsonaro. E é absolutamente inaceitável que haja membros do grupo político que não tenham sequer falado sobre o discurso do Flávio. Ela está há 5 dias no exterior, ficou o Brasil. Ela está 5 dias no exterior. E as pessoas estão achando que eu tô falando aqui da Michelle, eu nem tô falando da Michelle. A Michelle é uma só. Eu procuro não me meter muito nessa questão familiar do Bolsonaro, mulher do cara, né? Mas porque já passou do ridículo, já passou. O PT falou mais sobre o discurso do Flávio, o Globo falou mais sobre o discurso do Flávio do que a Michelle ou do próprio Nicolas. O Nicolas posta as coisas mais imbecis do mundo, mas não fala do Flávio no CPEC. Alguém a essa altura, eu avisei vocês, eu avisei todo mundo aqui, pô. Isso aí não tem o que fazer. Alguém a essa altura do campeonato discorda que as únicas coisas que importam pro Nicolas são o Nicolas. São as histórias onde ele é protagonista. Então são pessoas que não estão preocupadas com o Brasil, elas estão preocupadas com seus probleminhas e as suas picuinhas pessoais. São pessoas que deveriam representar a nova política, mas no final das contas, são políticos preocupados com seus projetos pessoais. E é por isso que eu tô com o Eduardo, por isso que eu gosto do Eduardo, por isso que é meu amigo, por isso que eu ajudo, por isso que a gente faz coisas juntos. Porque ele faz tudo não pra ele, mas pro projeto. Ele cedeu, feliz, entusiasmado, a candidatura pro irmão. Ele agora no CPEC cedeu o espaço que ele teria como speaker principal para que o Flávio tivesse um espaço em uma plataforma internacional para falar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem foi convidado para falar originalmente foi o Eduardo, não foi o Flávio. A gente fez o meio de campo, no meio do caminho, para que o Flávio fosse, porque era importante. Totalmente desinteressado da parte do Eduardo. Eu vejo ele trabalhando incessantemente para abrir a porta e dar protagonismo ao irmão. E não só ao irmão, eu vi em 2022, em 2022, eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 4 anos de idade, eu tenho idade suficiente para me lembrar do Eduardo na campanha de 2022, me falando que não faria campanha para si mesmo e fazendo campanha para eleger uma bancada enorme do PL em São Paulo. É do lado desse tipo de gente que eu quero estar. Eu não quero estar do lado de ególatra. Quantas coisas a gente não faz que ninguém fica sabendo? E a vida é assim, né? Eu não vou ter louro de todas as vitórias, não. Eu quero tirar o regime do poder e eu faço a minha parte para isso. Agora, o que me assusta é que políticos do PL, partido do Flávio Jair Bolsonaro, não levantem a candidatura da própria legenda. Mas eu falei que a gente tinha que fazer separação. Então, esse é um grupo dos políticos do PL, dos políticos que querem um apoio, querem estar junto do Flávio Bolsonaro. A outra separação que a gente precisa fazer é sobre influenciadores e jornalistas. Você pega essas pessoas aí, eu citei essas duas, que são duas pessoas porque eu tenho apreço, a Ludmilla e a Ana Paula. Eles não têm a menor obrigação de cobrir ou repercutir o discurso do Flávio. Absolutamente nenhuma obrigação. O que não significa que eles não possam ser, eles não possam serem cobrados pelo público da mesma forma que eu sou. Mas eles podem fazer como eu faço, tantas cobranças que eu recebo, que eu cago solenemente. Eu acho esquisito, a Ana Paula, que é comentarista conhecida pelo conhecimento dela em política americana, entusiasta no CPEC, aliás, eu a conheci pessoalmente no CPEC, tendo ouvido o Flávio falar tudo que eu sei que ela acredita e admira, e ter optado por não ter comentado o assunto, eu acho esquisito. Mas ela não tem obrigação de fazer, porque eu tô ocupada. Às vezes as pessoas têm problemas familiares, têm outras coisas pra fazer. Não tem obrigação. O mesmo vale pra Ludmilla, que é minha querida amiga, sócia, tá no meu casamento, é uma pessoa que eu adoro. E vai pra todos os outros que não fazem parte do grupo político do PL. Foi bem. Você vê, né? Paulo Figueiredo pontua várias coisas. Ele é uma birra, gente. Ele fala do Eduardo como contraponto ao tipo de político que ele espera. Assim, não é que ele espera. Assim, Eduardo é o tipo de político que ele espera para fazer o contraponto com o tipo de político que ele estava reclamando. Os políticos que, cara, não compram brigas, não se engajam, não divulgam nada. Eu não sei, gente, de verdade, o que falar mais para algumas pessoas, para ver se as pessoas raciocinam. Nós estamos no ano da eleição. A eleição já começou. A esquerda tá a mil. Ontem a esquerda inventou a fake news que Flávio ia acabar com o Pix. São ataques reiterados. Lula tem a máquina na mão. Tem tudo. E as pessoas, muitas pessoas, elas estão mais preocupadas em proteger políticos, influenciadores e pessoas com engajamento de serem cobrados a apoiar o Flávio pra gente derrotar o Lula do que derrotar o Lula. As pessoas não estão preocupadas em derrotar o Lula, elas estão preocupadas em, olha, não cobre fulano a apoiar o Flávio pra derrotar o Lula, porque é assim que ele vai derrotar o Lula. Tem que esperar o que mais? O que mais? O que mais precisa acontecer? Aí depois começa a eleição, não vem apoio. Aí passa o primeiro turno sem apoio, porque não, porque é primeiro turno. Mas no segundo turno apoia. Aí chega o segundo turno, às vezes, sim, eu realmente não consigo mais compreender por qual caminho explicar para as pessoas a importância de todo mundo marchar numa direção simples para derrotar o Lula. Eu não consigo saber mais o que falar para as pessoas. E não importa a quantidade de defeitos, erros, escorregadas, o que quer que seja de Flávio Bolsonaro, o Lula é infinitamente pior.
Eu não consigo entender a necessidade de ficar repetindo que o Flávio não é perfeito. Eu não consigo mais. E aí você fica. E o Paulo Figueiredo ainda diferencia. Olha, tem os influenciadores jornalistas que são cobrados, mas eles não têm obrigação. E realmente não têm obrigação. Não são políticos. E ele diferencia isso da galera que tá no partido. A turma do Novo, você até entende, né? A turma do Novo, tá lá no Novo, né? Só querem Bolsonaro pelo voto. Beleza. Mas o cara tá no PL, bicho. E a quantidade de gente que tá no PL que foi por causa de Bolsonaro tá no gibi. Pronto. Tô falando aqui esse disclaimer grande pra gente entrar em casos concretos de coisas sérias que estão acontecendo e coisas que podem, inclusive, impactar no impeachment de Alexandre de Moraes, de não ter números suficientes. Primeiro caso, Santa Catarina. Matéria da Veja. Pesquisa indica dificuldade para Carlos Bolsonaro na disputa pelo Senado de Santa Catarina. Por quê? Como assim dificuldade para o Carlos? É a pesquisa da Atlas Intel. Carol de Tony em primeiro lugar, 30%. Quem está em segundo? O Amin, com 20%. E em terceiro, o Carlos. O Carlos estava liderando. Não existe duas explicações. Carlos estava liderando e perdeu a liderança, derreteu nos votos após os ataques da Emília. Não tem uma segunda explicação. Não adianta querer, não tem, não me vem, não tem um argumento do barril, não tem nada. Ele estava lá, estava de boa, pontuando extremamente bem e começaram os ataques reiterados. Olha o resultado. Quem comprou a briga do Carlos? Na verdade, essa briga não era nem para ter ocorrido, porque são pessoas do mesmo partido. Mas, de boa, a Campanholo está no partido, nada acontece com ela, não tem nenhum tipo de penalização nem nada. Eu tenho uma postagem que eu vi ontem que é bem importante, a gente vai comentar. Você vê, né? A forma ardilosa e sorrateira do Constantino celebrar o Carlos em terceiro. E as pessoas percebem. Em Santa Catarina, a esquerda não se cria. Rodrigo Constantino não moveu uma pena para nada. Na verdade, ele moveu para defender a Emília em diversos momentos. Mas, para lutar por uma chapa pura, ele não estava no embate. Aí agora que sai uma pesquisa do Carlos em terceiro, ele ainda pega o perfil central do centrão, né, que é o central da direita, o central do centrão. O perfil que odeia a família Bolsonaro. Aí você vê que as pessoas comuns notam ao Gilberto Vitório. Quem não te conhece que te compra. Quem não vê que a sua intenção em mostrar que a esquerda não se cria em Santa Catarina é porque o Carlos não figura como eleito. Você é muito sujo e desleal com a direita bolsonarista e fica aí criticando quem mostra suas artimanhas de hipocrisia. A Júlia percebeu a mesma coisa. Rodrigo Constantino é um cara muito sujo. O cara é puro cancro, nem assim melhora. Percebam que ele quer atacar Carlos para defender a Emília. A mim é só mais um cara da ala do safadinho do Ciro Nogueira e mesmo assim o canalha do Rodrigo quer fazer piadinha. Aí quem escreveu um texto que eu acho que eu assino embaixo, sem ressalvas, por mais que seja um texto duro, o Cauã. Apareceu ontem pra mim na timeline, ontem não, né? Já era hoje, que era 00:10. A política do deixa disso jogou o Carlos para o terceiro lugar em Santa Catarina. E o que é essa política do deixa disso, gente? O pessoal, tudo que acontece, toda a briga, não, deixa disso, vamos unir a direita, é momento de união. Só que essa união, esse deixa disso, deixar os problemas de lado, isso só funciona para impedir que quem está aprontando seja criticado. A política deixa disso, não critica porque temos que nos unir. Só que essa união não existe para apoiar o Flávio. Vocês vão ver quando o PT começar a atacar o Flávio. Quem que vai aparecer para defendê-lo? Mas enfim, chorem, esperneiem, mas saibam. Quem quer liderar sabe que política é grupo, é hierarquia. E quem não impõe ordem não chega a lugar nenhum. Política é partido. E no partido tem uma ordem. Tem que ter uma hierarquia. Só que depois de falar isso, que a gente sempre comenta, o Cão fala uma coisa que é importante. Quem não impõe ordem não chega a lugar nenhum. E aqui, velho. Deixa eu continuar um pouco, que aí vocês vão entender porque eu disse que essa postagem do Cão é relativamente dura. E ele termina, vai ficar claro, ele está defendendo o Carlos. Ele quer
veio o Carlos eleito. Está aí o resultado de evitar o confronto com a Campanholo. Não aprenderam nada com Pablo Marçal. O bolsonarismo não se respeita, abraça qualquer oportunista que aparece e todo mundo vê isso. Enquanto isso, os emocionados preferem gritar por união da direita para varrer tudo para debaixo do tapete. A classe política enxerga exatamente o que precisa, fraqueza, e onde há fraqueza, eles montam em cima. Tenta cantar de galo no PT para ver se tu não é expulso em 24 horas, até no MBL a disciplina é imposta sem dó. Cada defensor do deixa disso, dessa união artificial, cada político que foge de confronto tem culpa no cartório. Eu admiro o Carlos, mas isso não me impede de dizer, está errado em tentar colar os cacos de um vaso que já quebrou. Dá para entender evitar o desgaste, dá para entender a caricatura criada pela imprensa, dá até para entender o temperamento, mas você é quem você é. Você é filho de Jair Bolsonaro, escreve caixa alta, né? E isso carrega um peso político que muita gente pode rejeitar, mas muita gente também segue justamente por saber quem você é. Você é o mesmo Carlos que enfrentou o Bebiano, Santos Cruz e tantos outros canalhas dentro do governo Bolsonaro. Dizem, inclusive, que o salvou. Como dizia o professor Olavo, você é um herói nacional. E a realidade é simples. Tem coisa que só se resolve no embate. E nesse ponto você terá apoio, inclusive o meu e o meu também. E esse é um ponto, gente, que eu confesso para vocês, aquele momento de uma fofoca incômoda. Eu já vi de muito político que vocês gostam, que às vezes, cara, os caras ficam assim, né, sem saber se vai pro confronto, pra saber, cara, será que se eu for pro embate, eu vou ter retaguarda também? Porque lutar sozinho é complicado, né? Então, às vezes, as pessoas preferem ficar na política do deixa disso, porque às vezes não tem, porque fala, não, fica aí de boa, não faz nada, deixa pra lá, vamos unir a direita. Não teve nenhum momento, isso são números, que o bolsonarismo apanhou tanto como nas eleições municipais de 2024. Quem ainda é bocó e acredita nesse papo, você está dando munição para a esquerda. Vocês viram em algum momento alguma crítica feita contra Bolsonaro pela esquerda que retirou algum apoio de Bolsonaro? A esquerda falou que Bolsonaro era um gênio que matou mais de 700 mil pessoas, ladrão de joias, tudo. Não perdeu um percentual de apoio. Pastor viu o Pablo Marçal. Cresceram exponencialmente os comentários que é um frouxo, é um safado, é um vagabundo. Aí veio o 38 para complementar, cadela do PT. Aí Bolsonaro começou a ter problemas na direita. Aí veio o desgaste. O caso da Emília é só mais um. E isso acontece é porque o Cauã tá certo. As pessoas não querem pro o confronto. Eu achei que o Cauã foi, assim, extremamente preciso. Meu Deus, assim, eu adorei esse exemplo que ele deu de falar, cara, se não fosse o Carlos denunciando o Bebiano já no início do governo, batendo de frente com o Santos Cruz, cara, o que não poderia ter acontecido? Eu não sei qual é o temperamento com o Carlos, não converso com ele. Ele fica aí sem querer evitar treta, não dá entrevista, mas me perdoa, cara, você tá errado nisso, cara. Se estiver me ouvindo, você tá errado, cara. Da mesma forma que eu falo aqui, cara, esse microfone aqui, a audiência que vocês me dão, tem o bônus, que é a audiência, tudo, e o ônus, né? Tem que saber carregar os dois. Meu amigo, vocês estão na política, todos os Bolsonaro, graças a Deus, Eduardo, desde que foi para os Estados Unidos, acho que ele começou a ver as coisas de um pouco mais longe, ser um pouco da política. Eu sei o que passa na cabeça do cara, que eu conversei com o próprio Eduardo, que falou, cara, é porque fica naquela, né? Pô, os filhos de Bolsonaro, vou levar para meu pai. Eles estão na política, vocês têm o sobrenome Bolsonaro, diversas guerras e batalhas, vocês veem o que estão acontecendo, vocês veem de perto o que está acontecendo, e uma pessoa comum comentar e bater de frente, a pessoa vai ser trucidada. Tem gente que nem vai parar pra ouvir, mas quando tem lá o sobrenome Bolsonaro batendo de frente, isso pesa muito. Isso chegou onde chegou, o Carlos agora em terceiro lugar, correndo o risco de ficar fora, exatamente por fraqueza, covardia. Essa união da direita está trazendo este resultado prático. Vamos trazer mais coisas. Todo mundo reclama. Todo mundo quer dizer que tem imposição disso, imposição daquilo outro. Só reclamam quando são os candidatos de Bolsonaro.
Só reclamam quando é os candidatos de Bolsonaro. Pois bem, olha o que a Campagnolo está falando. Quando não é o candidato de Bolsonaro, aí todo mundo apoia. Sim, muito legal. O Nicolas está selecionando pessoas que ele considera de confiança e com habilidade para fazer um trabalho sério e a longo prazo, principalmente jovens. A iniciativa dele é maravilhosa. E não vou lançar os meus próprios candidatos, porque os meus candidatos serão os candidatos do Nicolas. Então, nós temos no Paraná o Paulo Melo, que é nosso deputado estadual. Eu sou a candidata do Nicolas aqui em Santa Catarina. Nós vamos ter candidatos estadual e federal em todos os estados. E a lista que o Nicolas apresentar vai ser a mesma que eu vou apoiar, com certeza. É uma excelente iniciativa, inclusive. A lista do Nicolas. Quando eu falo pra vocês, eu já falei isso na cara do Eduardo. Eu falei, Eduardo, se você eleger 10, você vai ter o dobro. Ele, mas não tem 100? Eu falei, vai ter o dobro. Porque você não tem 5 aí hoje que realmente tá do teu lado. Entendeu o que eu tava querendo falar? A nível federal, fica aí, gente. Ah, direita. Eu falo pra vocês, qual é a direita que vocês querem criar? Vocês estão achando que é brincadeira. Ali, ele vai ter a listinha dele. É a listinha da Campagnolo. Do Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mas é Bolsonaro que quer impor nomes. O nome Bolsonaro não presta. Não, não é assim. Tem que ter discussão, tem que ter construção. O do Nicolas não. O do Nicolas é o dela. Ser fã de político não é recomendado, mas no caso do Nicolas eu sou demais. Aí pra vocês entenderem também com números, que não é birra, vamos falar dos números de Minas Gerais. Aqui só mais uma coisa, né? Olha lá o Firmino. Alô dos Santos tenta constranger Campagnolo e é ignorado. Aí a Luana comenta, esse influenciador de direita limpinha metendo o pau no Alan. É puxa-saco do bezerro de ouro da Emília. Tem muita gente enganada no Instagram, demais. E o Cauê comenta, né? Curiosamente, ele pegou um corte da Brado Rádio. Pois é, né? Aí veja, Minas Gerais. O estado que todo vencedor levou a eleição presidencial. Como é que tá a eleição hoje? Atlas, primeiro turno. Lula, 43,7. Flávio, 40,4. Aí o Júnior comenta, né? Rapaz, parabéns pelo brilhante trabalho, pela candidatura em Minas, né? Parabéns, Nicolas. Nicolas vai ajudar do jeito dele, né? Gastando o Lula. Tô vendo aí o resultado. Vocês entendem, gente? Quando se cobra apoio, dedicação, é porque existe uma eleição presidencial a vencer. Por isso que eu comecei o vídeo do Paulo Figueiredo. Aí, saia da presidencial e vá para o governo do estado. Vocês lembram que a Carolina Linhares, da Folha de São Paulo, fotografou papéis que não era para ela fotografar na mesa do Flávio Bolsonaro e uma das anotações, ao lado do nome do Matheus Simões, é ele me leva para baixo? O Matheus Simões era do Novo. Saiu do Novo para ir pro PSD, é o vice do Zema. O partido de Kassab. O Flávio não quer apoiar o Matheus Simões. E vou puxar para baixo. Aqui estão os números que puxa para baixo. Quem que tá fazendo pressão para apoiar o Matheus Simões? O Nicolas. Porque o Matheus Simões está usando a estrutura da máquina do Estado para ajudar os redutos eleitorais do Nicolas, não para eleger o Nicolas que ele está eleito, mas para eleger os candidatos do Nicolas. Então, assim, não tem apoio em Minas e o cara ainda tá tentando forçar o candidato que puxa o Flávio para baixo. Você vai ver o quão para baixo, ó. Cleitinho derrotaria Pacheco e Calil em confrontos no segundo turno. Cleitinho versus Pacheco. Cleitinho leva. Cleitinho versus Calil, mas leva com mão nas costas. Já o Pacheco, que o Cleitinho derrota, vence o Matheus Simões. Hoje, né? Talvez na eleição a coisa mude. Tá entendendo porque o Flávio botou do lado, me puxa pra baixo? É um cara fraco. Calil e Matheus Simões perde também. Hoje ele perde pra todo mundo. E quando você vê aqui, ó, Pacheco venceria Cleitinho com apoio de Lula. E na hora que entra o peso do Lula, a coisa também muda um pouco. Mas em tese venceria. Por quê? Porque fica assim, ó. Pacheco na frente, apoiado por Lula, só que o Cleitinho não aparece apoiado por ninguém. Quem aparece apoiado por Zema e Bolsonaro é o Matheus Simões. E mesmo assim, olha a posição. Vocês estão entendendo? Essa é a realidade. E olha que trabalho porco que a direita fez, porque Cleitinho é um inútil. É um inútil. O Flávio, assim, no Paraná também, Felipe Barros, você e sua turma aí, vocês poderiam ter trabalhado melhor, né? Pra gente não precisar do Moro.
Mas o Moro está liderando no Paraná. A turma de Minas Gerais, a direita de Minas, aí eu também não vou só reclamar do Nicolas, não. Nicolas, Bruno Engler, tá lá, o Domingo Sávio, toda essa turma aí, cara, vocês estão na máquina, vocês não conseguiram produzir o nome, né? Vocês não conseguiram produzir o nome. Hoje, assim, ó, a falta de politização das pessoas, a falta de um trabalho real da direita, temos o Cleitinho, o inútil do Cleitinho, em segundo lugar no primeiro turno, e vencendo a galera no segundo. Eu entendo racionalmente apoiar um maluco como o Cleitinho, porque é um maluco. É um maluco. É um cara que não tem capacidade nenhuma para ser governador. Mas e aí, vocês querem ganhar a eleição ou vocês querem um candidato perfeito? Eu quero ganhar a eleição. Eu acho que ganhar a eleição e eleger o Flávio é mais importante do que eu me preocupar com o Cleitinho, porque os números mostram que se não for o Cleitinho, hoje vai ser o Pacheco. Hoje, se não for o Cleitinho, é o Pacheco. Eu sei que é o Pacheco. É o cara que ficou ali na frente da presidência do Senado, trabalhando de mãos dadas com o Lula e o Supremo para destruir o bolsonarismo. Então, para mim, o Pacheco não dá de jeito nenhum. Aí o Alan vai comentar também sobre essa galera que não apoia. Mais de 10 anos de estrada, foi isso que eu aprendi. Há um padrão que precisa ser entendido e combatido antes que cause danos maiores. E o problema não são as pessoas. O problema é o padrão. Ao longo dos anos, eu vi isso se repetir mais vezes do que eu gostaria. O perfil da pessoa cresce, ganha espaço, ganha voz, mas não sozinho. Cresce por associação de quem veio antes, cresce porque estava ligado a algo maior, a uma liderança, a uma causa, a um momento histórico, até aí tudo certo, é natural. O que não é natural e é profundamente perigoso é o que vem depois. Porque em muitos casos, quando essa pessoa começa a ganhar projeção própria, ela passa a acreditar que a origem daquele crescimento deixou de importar. Começa pouco a pouco a se distanciar daquilo que a impulsionou, não por princípio, né, em alguns casos nem por ego. Esse é o ponto crítico, porque esse movimento não acontece no vácuo. Ele acontece justamente quando aquela liderança que serviu de base está pressionada, está isolada, muitas vezes injustamente. É o momento em que se exige lealdade, clareza e coragem. Mas em vez disso, o que aparece é cálculo, vaidade, reposicionamento. O que é que era mais fácil em 2024? Apoiar Pablo Marçal ou ficar do lado de Bolsonaro? O que é que dava mais views? O que é que chovia superchat? Era o quê? Agora alguns idiotas preferem a lealdade. O grupo. Né? Olhar pra trás e saber, peraí que a gente não chegou aqui à toa não. Peraí que eu não vou me enganar com qualquer falsário aí que aparecer na minha frente. Isso não é apenas um problema individual. Isso enfraquece todo o campo. Porque transmite a mensagem que o sucesso pode ser construído em cima de alguém. Mas depois, essa mesma pessoa pode ser descartada quando se torna incômoda. E isso corrói a confiança de todos. Vamos ser muito claros sobre uma coisa. Bolsonaro não está sendo atacado, perseguido ou silenciado por erros de estratégia ou por excesso de firmeza no passado. Bolsonaro está sendo alvo, e qualquer pessoa intelectualmente honesta sabe disso, pela ação deliberada de adversários que nunca aceitaram sua existência política. Tentaram matá-lo, vídeo Adélio. Não é uma consequência natural, é uma ação direcionada. E é exatamente por isso que o momento exige discernimento, porque abandonar, ainda que sutilmente, quem está sob ataque injusto para preservar a imagem própria ou ampliar espaço pessoal não é sinal de maturidade política, é sinal de personalidade fraca. E mais do que isso, é um padrão que, se não for identificado cedo, se repete indefinidamente. Hoje é com um, amanhã será com outro. E depois com qualquer um que estiver na linha de frente. Por isso, entenda, essa não é uma mensagem contra pessoas, é um alerta sobre comportamentos, porque movimentos não se sustentam apenas com discursos fortes, eles se sustentam com coerência ao longo do tempo. E quem não entende isso acaba, mais cedo ou mais tarde, sendo parte do mesmo ciclo que diz combater, sofrendo exatamente o que achou que conseguiria vencer. O problema é a maldade do adversário, não a humanidade e imperfeição de quem luta contra ele. Aí, quer mais um exemplo prático? Olha só. O Space Liberdade, aquele Space intergaláctico que eu sempre trago em vídeo, que vivia de atacar Eduardo Bolsonaro. Coloquei até uma postagem, cadê aqui, ó?
Eduardo falando, poucas vezes vi um perfil tão vagabundo quanto esse. Carlos também já rebateu esse perfil, defendeu a Emília. Quando Eduardo foi para a posse do Trump, ainda em 2024, esse perfil no dia seguinte postou notícia que amanhã a Câmara funcionará normalmente. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou que não vai para a posse porque ele tem que trabalhar na comissão. A mesma turma que falou que a comissão não serve de nada. Foi no perfil dessa turma que Nicolas mandou um abraço para a Baianinha Intergaláctica, aquela que quer que Bolsonaro morra. Nesse mesmo Space que o Nicolas participou lá com a Pantera Cor-de-Rosa, é sempre no Space Liberdade. É o perfil que Nicolas só compartilha, não só no Twitter como no Instagram. É ligado à turma do Nicolas, ao Sérgio Santana. Eu coloco, dono da página Space Liberdade, que tudo é sirene urgente e trabalha 350% alinhado ao Nicolas, declara voto contra o Flávio no primeiro turno. O que as pessoas fazem? Vai lá, unha direita, para dar o engajamento. Se faz em cima do bolsonarismo, cresce em cima do bolsonarismo, mas não vai votar no Flávio. O cara declara, tá playing no áudio aqui. Não é que ele deixa subentendido, não é que o áudio tá fora de contexto. Ele até compartilhou meu tweet e falou, não, tá surpreso com o meu posicionamento? Não, não tô, só achei bonito, porque tá bem claro, dá pra mostrar pra mais pessoas. Deixa eu falar sobre isso aí do CPAC. Cara, eu sempre fui um crítico do CPAC, por quê? Porque, tipo assim, é aquele negócio que o Olavo falava, né? O direito sabe reclamar. Então, por exemplo, até no Brasil o CPAC sempre foi uma merda. Por quê? O pessoal vai lá, né? Eles falam lá que tudo que tá de errado, não traça nenhuma meta, não traça nenhum plano, né? Pra atingir os objetivos e é isso. Né? Nos Estados Unidos virou o CPAC agora, né? Virou um happy hour de brasileiro, porra. Você vai ver o Flávio falando lá, entendeu? Só tem brasileiro, bandeira do Brasil, que não sei o quê. Só tem brasileiro. A porta-voz dos Estados Unidos, a Karine Leavitt, questionada, né? Porque o Trump tava lá. Paulo Freire até fala sobre isso, né? Tipo assim, tá no meio de uma guerra de vários conflitos. Ela falou, cara, por questões de agenda e também de questão de logística, porque não foi em Washington, foi no Texas e o Trump não conseguiria parar para ir esse ano. Mas a coisa tem tanta relevância ao CPAC que foi alvo de questionamento formal a porta-voz da Casa Branca em uma das coletivas de imprensa. Mas é só um happy hour de brasileiros. Kevin, você vai votar em Flávio Bolsonaro no primeiro turno, é isso? Nossa, velho, acabei de falar que no primeiro turno eu não vou votar no Flávio Bolsonaro aí. Então você vai votar, se tiver um segundo turno, no Flávio Bolsonaro. Sim, no segundo turno eu vou votar no Flávio Bolsonaro. Mas contra o Lula, né, meu? Eu vou votar em qualquer um. E você? Contra o Lula eu voto em qualquer um. Você tá entendendo como são as coisas? Vá lá, gente. Mas não pode cobrar o Nicolas. Não pode falar dessa turma. Tem que varrer para debaixo do tapete pela união da direita. Porque unir a direita é mais importante que derrotar o Lula. Aí quem que aparece para defender o Space Liberdade? Eu tava lá na live, aí o cara me falou um apelido que eu achei engraçado, né? Cabeça de fralda. Porque o que tem na fralda? Cocô, né? Pra não chamar de cocô instantâneo, mas eu achei cabeça de fralda depois meio ofensivo. Agora eu vou chamar ele de Pampers. A marca de fralda mais conhecida de todas. O que é que tem de fralda? Cocô. Lá vai o Pampers. Os caçadores de traidores deram um jeito de criticar o Nicolas porque um amigo dele disse que não vai votar no Flávio. Não, não é um amigo dele. É o perfil que ele mais compartilha. Ele que não compartilha nada do Flávio, compartilha o Space Liberdade tanto no Twitter quanto no Instagram, dá visibilidade, faz Space juntos, falando as maiores barbaridades que existem. Então não é um simples amigo. É capaz, né? Vai saber também que o Kevin e a Samantha são os donos, possam estar na rede aí também de comunicadores do Sérgio Santana, né? Que aí a relação sai um pouco da amizade, né? Começa a entrar na parte monetária. Vai saber, né? Eu não tenho acesso às contas do Sérgio Santana e do Nicolas. Nicolas agora é responsável pelo voto dos outros? Não queremos todos os votos do segundo turno, por que isso? A Renato responde ao Pampers, né? Não é que o Constantino seja um idiota que não entende o problema. Ele sabe exatamente qual é a questão. Não é o Nicolas ter um amigo que atua contra a eleição do Flávio. O problema é o Nicolas ajudar a dar visibilidade pública justamente para esse amigo. O Constantino pode até ter limitações, mas antes de tudo, ele é um cínico. Já atuou de forma mais direta para desgastar o bolsonarismo, mas isso acabou reduzindo a relevância dele. Agora mudou a estratégia. Tenta se afastar do bolsonarismo sem perder o público que ainda vive dele. Aí, essa postagem do Eduardo ela começou a ser compartilhada, né? Chamando o Space Liberdade de vagabundos. Esse aqui é o perfil lá.
Flávio disse que foi feito um acordo com o Alcolumbre e o Hugo Mota para pautar a anistia, mas não foi cumprido, aí vai lá. Aí Eduardo na época respondeu, porque a mensagem é extremamente tendenciosa, aquele papo de sempre que vocês já estão cansados de ouvir da presença da Câmara e do Senado. Ele falava, né, poucas vezes vi um perfil tão vagabundo quanto esse, porque é recorrente esse comportamento. Aí o Pampers vem, ó, Eduardo, eu só vi agora essa sua mensagem, o tema é espinhoso, dá para defender o pragmatismo e também a posição mais calcada nos princípios. O maior problema foi aquela turma do Canil que você insiste em defender, passar a chamar de intergalácticos, quem rejeitava dar apoio a figuras como Alcolumbre e Mota. Não. O termo intergaláctico surge em 2024 para Ricardo Salles. Quem deu foi Bolsonaro, a pessoas que traçam planos irreais e têm metas inalcançáveis. Então, se tem alguma turma do Canil, é Bolsonaro, porque ele que é o criador, Constantino. Você tá chamando Bolsonaro de cachorro, é isso? Aí eu achei maravilhoso, né? Isso me alegra quando eu vejo um brasileiro comum, politizado, desmentindo pilantra. Ele colocou a postagem da inteligência artificial com números. Um argumento que um banqueirinho deveria entender, né? Matematicamente, Hugo Mota e Batoré já tinham os votos garantidos, mesmo sem o PL. Mota recebeu 444 votos na Câmara, subtraindo os 99 do PL, restariam 345, superando, né, os adversários. Só precisar de 257 para se eleger. Batoré teve 73 de 81. Sem os 13 do PL, ainda sobrariam 60. Só precisava de 41. O apoio do PL foi suplementar, não essencial para a vitória. Mas ele tem que entrar em campo para defender, né, o amigo do Nicolas. Aí ontem, depois do almoço, veio o Pampers. Vou parar com as tretas. 6 horas depois, fui ver o que tinha para jantar e era só uma buchada de bode. A alternativa era veneno fatal. Reclamei, claro. Sonhei com filé mignon suculento e encarei a buchada. É o que temos para o jantar. O problema talvez seja confundir buchada com filé. Aí a decepção é grande demais. Ele tá falando que é do Flávio. E errado é quem acha que Flávio é o filé mignon. É só uma buchada de bode. Vai lá, gente. Defende aí. Tem que defender a União da Direita mesmo com essa turma trabalhando ativamente para sabotar o Flávio. Não. O Flávio é o buchada de bode. Aí tu vê, né? Tu sai da direita, tu vai pro Mário Sabino, que não tem nada de bolsonarista. Esta será a última eleição de Lula. Resta abreviar nossa agonia em 4 anos. Mário Sabino, que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, com bolsonarismo, nem com a direita, que não se criou na direita, que é o que o Alan tá falando. Ele vem muito antes. Mário Sabino já era jornalista conhecido muito antes de tudo. Já chefiou a Veja, né? Teve o seu site, é o Antagonista. Nunca precisou de ninguém. Como Lula não deixará herdeiros à sua altura, resta aos eleitores abreviar a agonia em 4 anos. Não sou entusiasta de nenhuma candidatura de oposição, mas qualquer um que foi eleito em lugar do chefão petista será menos danoso ao Brasil e tem assim desde 1989. Flávio encontra mais apoio e eco para tentar furar as bolhas, né, que ele não acessa, dos isentões do Centrão, de gente como Mário Sabino do que como Pampers. Aí ontem teve lá uma confusão em Mato Grosso. Eu tô colhendo informações ainda. Já tem algumas já deu para entender que o negócio é um pouquinho mais complexo, mas nem vou entrar nesse embate. O ponto não é esse. Lá vem a eterna Tarcisete. Eu sou uma pessoa de palavra, vou cumpri-la. Não farei campanha para Flávio Bolsonaro. Flávio acabou de fazer um vídeo indicando a Zambuja ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, desrespeitando a indicação de Bolsonaro do Polon. Parabéns, Marinho e Valdemar. Vocês estão conseguindo colocar em prática para tirar os bolsonaristas do Senado. Não contem com o meu apoio. Aí o Wave fala, né? A parte importante é o final do Wave. Eu fico muito puto quando leio essas babaquices. As pessoas se dão importância que não tem. O Vini Questão fala em pré-candidato. Mas vamos dizer que, por acaso, indique alguém que eu não gosto. Eu vou deixar de apoiar o Flávio? Nunca. Só olhar como está esse país. Ai, eu não vou mais fazer campanha. Cara, assim, eu não sei o que é que o Flávio tinha que fazer pra eu não apoiar ele. Eu realmente não sei. Eu não consigo pensar em algo que o Flávio faça que eu vou reduzir o meu empenho porque eu sei o que é o Lula, eu sei o que é o PT, eu já fui processado,
né? Tem uma AI gigantesca lá do Alexandre de Moraes na mão dele por conta do PT, peça assinada pelo Zanin, com Aragão. Vai lá, diversas pessoas que aparecem aqui no vídeo foram para lá porque apareceu no vídeo. Eu aparecendo como principal hub de desinformação, mais de 80 perfis. Eu era o civil número 1, mais problemático de todos. Eu sei o que é o PT. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco, cara. E assim, e ainda a galera ainda vem falar, mas você nem no Brasil mora. Pois é, e mesmo não sei morar no Brasil, minha família tá no Brasil, eu me preocupo com o Brasil, quem sabe de a volta morar no Brasil. E mesmo distante, eu sei que não tem nada pior do que o Lula. É uma loucura. Ai, não fez o que eu quis. Aí depois aí você vê a galera. Uma galera celebrando porque o Moro apoia o Moro e Deltan. Ojeriza a ambos. Mas daí? Eu vou deixar para falar por causa disso. Eu sou idiota? Aí você vê outra coisa. A mesma galera que celebra Moro Deltan, isso aí mesmo, tá nem aí pra nada, que abre mão de 1000 coisas. E fala que o importante é vencer as... Porque eles gostam de falar isso, né? Em determinados momentos, não, o importante é vencer. O Pamper estava falando que até o apoio do Dória era bem-vindo. Tem que ter o apoio do Dória, né? O Constantino. Aí você vai ver. Ceará. Flávio está preocupado em eleger e colocar um senador, que a gente vai perder o senador, né? O Girão não vem para reeleição. Aí vão tentar colocar o Alcides Fernandes a priori, né? Quem que tá liderando o Ceará? Ciro Gomes. O Flávio até já parou para conversar. Olha como tá o Girão, 5%. Mas como o Girão é do Partido Novo, aí, amigo, tu vai ver a gritaria, aquele papo de que vale tudo para vencer. Aqui não. Aqui não. O Dória tudo bem, aqui não. Aqui não dá, meu Deus. É um absurdo. E pra você ver que o bicho lá tá pegando, colocar o Camilo Santana, cara, no primeiro turno, né? O Camilo Santana tá na frente. Mas no segundo turno, em tese, a priori, o Ciro Gomes levaria contra o Camilo Santana. Né? Aqui você tem um picolé de bufa e um picolé de bosta. Né? De diarreia, o bosta e diarreia. É tipo isso. Você vai ter que escolher, né? Tem Camilo Santana e Ciro Gomes. É o que tem no prato do dia. Aí você vai ver a turma que diz, não, o importante é vencer as eleições. Aguardem. Aí, falando do Partido Novo, eu só fui parar pra ver porque o Constantino me avisou que o Zema tava elogiando o Armínio Fraga. Aí eu falei, deixa eu ver se tem mais alguma pérola, né? Nessa entrevista na Oeste. Não foi entrevista, né? Olha, o Zema ontem fez 2 sabatinas. Sem querer ofender ninguém. A única pessoa que sabatinou o Zema foi o Cláudio Dantas. Parabéns, Cláudio Dantas. E olha que eu falo, né, que o Cláudio Dantas tá no bolso do Novo. Eu sempre falei, tá aí no Novo, sempre teve parceria, foi o único. E é o cara que eu sempre critiquei pela proximidade com os lavajatistas, foi o único que apertou o Zema. O resto, Maria, que lambeção, né, nojenta. O Fernandes chegou lá e falou, vem cá, tá falando aí de austeridade fiscal, responsabilidade fiscal, tudo mais. Cara, tu pegou aí, a dívida não tá estruturada, a dívida aumentou, fez isso, beleza, que pegou o Estado meio quebrado. Aí deu um aperto. Depois ele foi lá, defendeu o Kassab. Antes do Dantas fazer a pergunta, falou, cara, é melhor você tomar cuidado aí, viu, com esses elogios aí ao Kassab. E sentou a porrada também. Mas olha essa fala aqui. Além de anunciar durante a sua campanha, e quero ainda jogar mais uma questão que tem a ver com isso. Se dentro do STF, aqueles ministros que lá estão, não lá estivessem, o senhor indicaria algum deles? Bom, André, esses nomes eu ainda não tenho, mas eu já posso te dizer, durante os meus 7 anos e 3 meses como governador de Minas, eu tive de indicar aproximadamente 12, 15 desembargadores para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E fui, André, o governador de Minas que mais colocou mulheres desembargadoras. À medida que o sexo feminino avançar na política, no judiciário, nós vamos assistir uma melhoria na ética. As mulheres, acho que pela natureza, pela biologia, pela evolução, até porque precisam sempre ter uma visão de longo prazo mais apurada do que nós homens, já que quando elas ficam grávidas, elas sabem que vão ter um trabalho de 15 anos pela frente, até aquele bebê se transformar num adulto. Parece que elas têm um cuidado com o longo prazo e, consequentemente, com a ética maior do que os homens. Eu, preferencialmente, colocaria mulheres e, preferencialmente, pessoas que tiveram uma carreira exemplar na magistratura.
Eu acho que nós precisamos, no caso do Supremo, caminhar muito para esse lado. Pessoas que tiveram uma carreira respeitada, que já foram juízes, que já foram desembargadores, que tiveram já décadas de exercício. Eu sou muito na linha de que alguém, para ser papa, ser cardeal, teve de ter uma carreira ali na Igreja Católica até chegar a esse cargo. E aqui no Judiciário, no Brasil, nós estamos, como tem sido feito aqui, pegando uma pessoa que não tem preparo nenhum e falando, vai ser o papa aqui, e o resultado está aí assistindo o que nós temos. Mas nós do Partido Novo estamos elaborando aí o meu plano de governo, inclusive nesse mês agora de abril, nós vamos estar já mostrando bastante dele, e com certeza um dos pontos será exatamente esse aí. Mas queremos muito caminhar para o lado feminino. Cadê a galera que fala, os homens estão sendo passados para trás, agora o homem não presta mais. Cadê aí pra chamar o Zema de feminista? Cadê a gritaria, pô, daquela turma do pé da misoginia agora? É assim? A preferência pra indicar pessoas é por causa do sexo. E depois falou um papel de meritocracia, não, tem que ser juiz antes. Aí... O Mendonça não foi juiz e eu acho que hoje é o melhor ministro do Supremo. E disparado. Foi juiz em nenhum momento. E aí? Qual o critério, Zé? É esse o critério, gente? É fácil, né? Da boca pra fora. Não, é impeachment do Supremo, é fácil. Mas boa mesmo foi essa fala aqui, ó. Finalmente o Zema me deu razão. Ai, que felicidade em ouvir isso aqui, viu? Governador, mas você não pode citar um, outro nome que o senhor admira, o trabalho, a campanha, a trajetória. Só pra gente entender a linha. São vários, é Paulo Guedes, Armínio Fraga, nós temos muitos aí que são economistas de primeira, o Meirelles, são vários, mas são tantos que eu posso estar esquecendo algum. Só 3 aqui, vamos dizer, de uns 10 excepcionais. Maravilhoso. O Zema foi tão fora da curva que nem o Pampers aguentou. Zema concedeu uma última entrevista a Ed Sem Filtro. A última pergunta foi minha, que estava suposto Piranga. Desdivezou, mas falou, né? O Paulo Guedes, vibrei, Armínio Fraga, gelei, Meirelles, chorei. Estava indo tão bem. Depois o Constantino manda a pergunta lá na Braddock. Ele falou, pô, você respondeu a Paula lá, eu queria refazer a pergunta. Você, esses liberais progressistas, esses progressistas econômicos, não sei o quê. E ele... Não, eu acho que todos têm boas ideias. E o Zema reforçou que ele gosta muito do Armínio Fraga. Deltan Dallagnol, em conversas com Bruno Brandão, presidente da Transparência Internacional, buscava apoio do Jorge Soros, através do Pedro Abamovay, que comandava todas as ONGs. Esse era o conteúdo do chat. E agora... A Dallagnol queria o apoio do Soros através de um funcionário, mas era do Soros que ele queria o apoio. E o Zema quer, como guru econômico, o funcionário do Soros, que é o Armínio Fraga, né? Gerenciava o fundo do Soros, saiu para ser presidente do Banco Central. Quanto tempo ele tá fomentando, né? Que liberal é uma desgraça. Não dá para levar liberal a sério. Vocês acham que era um birra, né? Valeu a pena? Valeu a pena ser cadelinha do Deltan? Vocês estão entendendo que nunca foi treta, nunca foi birra? É aqui pra ser lúdico, né? Pra ser engraçadinho e dar uma risada. É coisa séria, gente. É o destino do Brasil. Isso é o Partido Novo. De forma bem clara. Bem clara. Tripé macroeconômico. Responsabilidade fiscal. A prioridade do Zema foi essa. Quando perguntou pra ele, foi responsabilidade fiscal. Não é a vida do povo, nada. É matar o povo de fome, que aí sobra mais dinheiro, né? Se não existir cidadão, ninguém gasta. Se o povo não estiver vivo... Só quem usa o SUS é quem tá vivo. Só quem vai pra escola é quem tá vivo. Só quem usa o BPC é quem tá vivo. Só quem recebe a aposentadoria é quem tá vivo. Se o povo não tiver vivo, né? Não tiver dinheiro pra comer, morrer de inanição, aí o Estado economiza. Temos um superávit primário, que essa gente adora. Tô sendo radical, tô passando ponto, mas eu não suporto esse pessoal. Aí o Cláudio Dante tá tirando onda, né? Zema tinha elogiado o Armínio, agora elogiou o Kassab. Tem gente novo neste momento tirando a calça pela cabeça. E a verdade aparece, vê a farsa, né? E o controle que Deltan impôs nos canais da direita, que vocês também já estão começando a perceber que vários serão candidatos e que costuraram para saírem candidatos pelo Novo e jamais sairiam candidatos pelo Novo sem o aval do Deltan, que tem esse papel central. Ele não foi contratado por ser uma pessoa boa, mas por ser um controlador. Tá aí. Tá aí as cadelinhas do Deltan todas. Parabéns aos envolvidos. Olhem no que a direita se transformou, né? A verdadeira direita.
E aqui, o grande PH Vox, que adora me acusar de receber dinheiro da Rússia, de eu ser um comunista infiltrado, um duguinista, todos os istas, ele me odeia. Olha o que o grande PH Vox agora defende. E nós nos unamos aos globalistas. Imagina se eu falasse isso, né? Mamar BlackRock. Escuta isso aqui. 86, que disse: a BlackRock decide o que será digitalizado. A Ripple fornece a tecnologia de troca. A Starlink garante que o sinal chegue e Davos dita as regras. Olha, Fabi, eu concordo com 80% do que você disse. E aí tá uma grande ilusão retórica também, que a direita ainda fica discutindo como se fosse um fato, tá? Que não, porque os globalistas... Essa semana eu até fui chamado de globalista, Eliel, por falar que os globalistas só mudaram lado. Os globalistas estão largando a esquerda que eles fomentaram por muito tempo. Eles viram que agora ser mais de direita é pop. Eles estão mudando para outro lado. Eles estão só mudando o discurso. Não, os globalistas não estão mudando de lado. Os globalistas estão onde eles sempre estiveram. No poder. Só que quem tá no poder agora é a direita. É só isso. É o processo de sempre. A direita chega ao poder e tem a agenda econômica sequestrada. É o que eu tô batendo na tecla. Inclusive, o Atlas já tá pronto. De março, um dos temas, botei lá, sequestradores econômicos, algo assim. Que é o mesmo processo que o governo Bolsonaro passou. Do mesmo jeito que você tá falando, aí pega a voz. Eu vou falar isso aqui, vai incomodar muita gente. Eu vou falar que vai incomodar muita gente. Se Paulo Guedes fosse um desconhecido, se Paulo Guedes jamais fosse ex-ministro de Bolsonaro, se Paulo Guedes aparecesse hoje como ministro de Lula, suponha que você nunca ouviu falar de Paulo Guedes, não foi ministro de Bolsonaro, ele apareceu hoje. As pessoas iriam procurar o passado dele. Porque a gente faz isso, pra gente saber quem é as pessoas. Ao procurar o passado de Paulo Guedes, todas as pessoas da direita iriam denunciar eternamente que Paulo Guedes foi o cara que trouxe os Soros para o Brasil pela primeira vez. O dinheiro dos Soros começa a estar no Brasil pelo Paulo Guedes. E o Paulo Guedes já falou isso, se orgulhando disso. O Paulo Guedes, inclusive, gosta muito do conceito de sociedades abertas lá do Popper, que é a Open Society dos Soros, né? Que é um discípulo do Pepper. Não tô falando que Paulo Guedes é um globalista, é a pior pessoa do mundo. Emocionado. Saiba que a vida tem nuances emocionado. De 0 a 100 tem números. O que eu tô tentando te falar, emocionado, é que a direita, ela tem uma seletividade gigantesca na hora de olhar as coisas. E que, do mesmo jeito que Paulo Guedes apoiou, graças a Deus, os cortes de impostos do governo Bolsonaro, marco do saneamento, diversas coisas para desburocratizar, também tiveram coisas que deram errado emocionado. E Bolsonaro bateu de frente emocionado. E que saíram matérias, meu caro emocionado, na imprensa à época, das dificuldades de Bolsonaro com a equipe econômica, que o povo não deu atenção, porque era da imprensa, na imprensa somente. Emocionado, não seja tão emocionado. Saiba que tem nuances. Sabe? Mas vamos continuar aqui, pra você ver qual o grande plano. E os globalistas agora estão, aos poucos, começando a vir para governos mais à direita. Aqui nos Estados Unidos, é o que ela trouxe. Boa parte do que nós temos hoje na estrutura, Palantir, por exemplo, é uma empresa ligada à elite globalista que está dentro do governo Trump. Você pega a BlackRock, hoje é uma das mantenedoras do soft power americano, dentro da administração Trump. Então, pessoal, o pessoal que fala dos globalistas tem razão no que fala? Tem. Só que entenda uma coisa, os caras continuam dando as cartas. E querendo ou não, eles ajudaram o Trump a voltar ao poder. Tá? E eu já falei, isso é impopular. Até que você não tá errado. Você não tá errado. Eles realmente ajudaram o Trump a voltar ao poder. Como eles também apostariam na Kamala se ela chegasse no poder. Não é o que eu quero, o que eu acho moral, o que eu acho certo. Mas se o Flávio quiser ganhar a eleição, tá na hora de procurar globalista nos bastidores sem ninguém saber e começar a fazer promessa também. Ponto. É assim que a banda toca, meus amigos. Infelizmente o mundo tá assim. Não, irmão, mas de jeito nenhum, velho. Não tem que fazer promessa nenhuma. Não vai fazer nem promessa nenhuma, irmão. Que, mano, tá maluco. Tá maluco. Que promessa que vai fazer pra BlackRock? Eu vou vender a Petrobras, a BlackRock. Tá louco.
já tá querendo sequestrar o governo que nem começou. Agora imagina se eu falasse isso, fosse o Arthur falando isso, do guinista. Do guinista! Ai, isso aqui eu comento depois. Aqui pode comentar depois. Não tem pressa não. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E minha voz tá cansada, meu nariz também. Ainda tô doente. Emocionado. Meu cara é emocionado. Olha para o que está acontecendo no Brasil. Olha o que a direita se tornou emocionado. Começa a olhar a política de uma forma um pouco mais racional. Para de lavar a alma, sabe? Para de lavar a alma. Você pensa aí que Brasil tu quer construir. Sabe? Começa a pensar porque tu apoia determinadas pautas. Pensa se realmente tua vida vai solucionar. Aí vem aquele papo dando... Estado misto. O Dantas perguntou da reforma tributária. O Zema defendeu a reforma tributária. Falou, meu Deus. O Dantas estava assim, imparável ontem. Foi o único que realmente sabatinou o Zema, deixou o Zema assim desconcertado. Vale, as perguntas do Dantas vale ouvir, de verdade. Fiquei surpreso por ser exatamente o Dantas que fez as perguntas incômodas. É isso, gente. Sabe? Quer ficar com raiva de mim, fique. Quer reclamar, reclame. Mas eu acho que eu consigo olhar as coisas com um pouco menos de emoção do que a maior parte da galera. A galera tá com os nervos muito flor da pele. E... vamos ver, né? Vamos ver aí o que é que vai rolar. Sei que eu observo, eu fico vendo as coisas. Falo, meu Deus, vai acontecer de novo, velho. É isso, né? Vamos brigar de novo. Então, vamos. É cansativo. Às vezes até é porque fica repetitivo. Mas fazer o que também, né? É a vida. É dar tempo ao tempo, dar tempo para as pessoas entenderem os processos, né? Interiorizarem, entender que política não é futebol, o político pode ser cobrado, sabe? Ele realmente precisa ser cobrado em alguns momentos, ele precisa ajudar, ele tem realmente a obrigação de ajudar se ele está no PL. Uma hora o entendimento chega. Uma hora o entendimento chega para todos. E é isso, né? Mais um dia vencido. E vamos lá. Amanhã a gente tá aqui de volta. Eu gosto do meu Eu vou mandar o vídeo do Figueiredo. Esses vídeos que eu dei play todos eu vou mandar lá no Telegram. Se você quiser ouvir algumas vezes, vai lá, apoia. Você entende essas. Volte se você tiver tempo e paciência. Volta agora no vídeo que eu fiz. Que dia foi? Tem 3 dias atrás, eu acho. E foi quando saiu aquela proposta do Zema, do projeto dele, que eu falei, gente, vamos aqui discutir um pouquinho sobre desindexação do salário mínimo. De quem é aquela proposta, gente? É do Armínio Fraga. O Armínio Fraga foi além do que ele queria congelar o salário mínimo por 6 anos. Pelo bem dos pobres. E curiosamente, o Zema, que tem a mesma proposta, cita o Armínio Fraga, né? Reassiste aquele vídeo, aquele final, agora com essa fala do Zema em mente, sabendo que ele admira o Armínio Fraga e o Henrique Meirelles. Vê aquele final. Vê essa pauta agora de se unir com a BlackRock, fazer promessas no bastidor. Promessa de quê, né? Vai lá. É isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.